Shalom, shalom, queridos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, por mais um dia na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, nessa sexta-feira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só... Agora, gente, a plataforma mudou aqui. Ai, Deus, estou perdida. Só um minuto. Aqui, peraí. Ah, não, é para cá. Agora foi. Eles mudam constantemente aqui, eu fico perdida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar aqui bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, Verônica, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Tânia, Alê, a paz do nosso Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor nos concedeu a permissão de estarmos aqui, reunidos como filho do Deus vivo de Israel. Bom dia, Meire, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos, para que a gente possa, em nome de Jesus, amém? Começar aqui a nossa live. Deixa eu já falar aqui, queridos. Vocês viram que eu comecei a live às 8, né? Vão se acostumando com esse horário. Por quê? Porque a partir de agora as lives vão começar a ser às 8. Por quê? O ano que vem, o meu filho vai começar a estudar de manhã. E ele vai entrar justamente às 8. Então o horário da live vai ter que ser mudado. Provavelmente eu vou fazer depois que eu levar ele para a escola. Porque antes vai ser muito cedo, e aí vai ter conflito aqui com o pessoal se arrumando para ir para a escola e para trabalhar. Então, provavelmente vai ser umas 8h15, umas 8h20 a live. Então, a gente já vai entrando nesse clima de mudar o horário, tá bom? Porque o ano que vem a live vai ter que mudar de horário, porque não vai bater os horários. Se acontecer dele entrar às 7, permanece a mesma coisa, senão a gente vai ter que mudar, então vocês já vão acostumando, tá bom? Glória a Deus, vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, por mais um dia que o Senhor me concedeu a permissão de estar aqui, Pai, como representante do teu reino, para poder ser o instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor use a minha vida, Pai, com poder, autoridade e unção. Pai, que não seja eu a falar, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor, Espírito Santo, através de mim. Pai, eu peço que o Senhor envie os teus anjos agora, Pai, para nos guardar, nos proteger, fazer a nossa escolta. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que é amarrado e amordaçado agora, Pai. Em nome de Jesus, todos os espíritos contrários, Senhor, à tua palavra. Pai, repreenda o Senhor o espírito do homem. Sela, Senhor, em nome de Jesus, a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. Pai, apaga o nosso rastro e o nosso cheiro. Que nós não venhamos ser, Pai, rastreados no mundo espiritual. Pai, que a tua presença, Pai, seja palpável, Espírito Santo. Eu entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live da minha vida nas tuas mãos. Passa uma tenaz nos meus lábios, Pai. Santifica os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração, Senhor, como um terreno fértil para sementes que vão ser lançadas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aquilo, Pai, que a nossa alma necessita ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama sobre nós o espírito da revelação da palavra. Nos revela o que está por trás da letra, Espírito Santo. Revela, Pai, a tua vontade, revela a tua verdade. Pai, que o espírito da sabedoria esteja sobre nós nesta manhã. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui o nosso devocional. Amém? Vamos orar, Tânia, paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vandeca, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Anne, shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda, quarta e sexta até o momento. A partir de hoje, nós vamos começar a live às 8 horas, depois eu mudo ali, depois eu vou mudar a publicação para vocês ficarem sabendo. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento no livro de 2 Crônicas e no livro de Jeremias. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas 10 e Jeremias 33, se assim o Senhor nos conceder a permissão.
Amém? Glória a Deus. Bom dia, Leia, preciso... Amém, vamos orar, amém? No final nós vamos orar, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus. Diz assim: discórdias e a divisão do reino. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: voltai-me daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante o seu reinado e os questionou: como aconselhais que eu proceda para com o pedido deste povo? E os sábios lhe sugeriram: se fores bondoso para com este povo e lhes agradares e lhes disseres boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: ora, este povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho, eis que o responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei. Voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhe com a aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo segundo ao parecer dos seus amigos de infância: meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes, eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque essa mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Iavé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aias, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, cada um com as suas tendas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Roboão enviou Adorão, chefe do trabalho forçado, e todavia a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até os nossos dias. Queridos, a gente já leu essa passagem lá no livro de Reis, amém? Não me lembro se no livro de 1ª ou 2ª Reis, a gente já leu essa passagem. E naquela época, naquele momento que nós estávamos estudando, o Senhor me trouxe aqui a lembrança, que eu não lembro, mas o Senhor acabou de me trazer a lembrança, de que muitas vezes nós escutamos as orientações daqueles, amém? Que no fundo tem inveja de nós. Que no fundo vão dar orientações para nos tirar do caminho da vontade de Deus, para nos afastar do nosso propósito. Mas enquanto eu li aqui, o Senhor me trouxe uma nova revelação. E o que o Senhor me trouxe aqui, queridos, o rei muitas vezes,
aqui a gente pode ver que o rei é o Espírito Santo. Porque aqui diz o seguinte, o rei disse, volte a mim há 3 dias. Depois de 3 dias, vocês voltem a mim, que eu vou dar o meu parecer. Quantas vezes, queridos, nós fazemos propósito de 3 dias de oração? Na grande maioria, são 3 dias que o Espírito Santo pede. Eu preciso de uma resposta. Faça um jejum de 3 dias. Quantas vezes nós entramos num jejum de 3 dias para entrar na presença do rei? E aí o Espírito Santo nos dá um direcionamento, só que o direcionamento que o Espírito Santo nos dá, muitas vezes, não vai agradar o nosso coração, não vai agradar a nossa alma. Por quê? Vai ser direcionamento de você se tornar uma pessoa melhor. Porque todas as vezes em que nós entramos num jejum, não é para obter a resposta de Deus, mas é para que a gente se torne uma pessoa melhor em Cristo. É para que a gente venha ter comunhão com o Espírito Santo. É para que a gente venha ser limpo das nossas mazelas, ser limpo dos nossos pecados. E aí o que acontece? Os jovens aqui, amigos, representam o quê? Representam as nossas vontades juvenis da nossa alma. E os velhos sábios é o Espírito Santo. É o Deus vivo, o Deus Pai Todo-Poderoso. É Jesus falando conosco. E aqui os sábios disse, vai lá, perdoa. Vai lá e chama, olha o que eles fizeram, a resposta dos sábios foi, se fores bondoso para com este povo e lhe agradar, e lhes disseres boas palavras, então eles serão leais e servos para você para sempre. Então a resposta aqui dos sábios foi para que ele fosse bondoso, para que ele agradasse, para que ele dissesse boas palavras, para que eles agradassem ali com as palavras que eles ouviam e eles seriam servos leais para sempre. Isso foi o direcionamento dos sábios. Então, era para fazer de Roboão, então, pessoas bondosas. Para fazer de Roboão uma nova pessoa. Tirar aquele ímpeto que ele tinha. Aquele posicionamento de ser arrogante. Aquela coisa de, eu sou rei. Sou eu que mudo. Ele pediu 3 dias. 3 dias. 3 dias ele foi ter com os sábios. Os sábios falaram, olha, você vai mudar. Você vai descer desse pedestal que você mesmo se colocou, que você vai ter todo mundo aos teus pés. Para servir você como servo, porque ele era rei. Só que aquilo não agradou a alma dele. Não era isso que ele queria, porque ele não queria ser tratado por Deus. E era por permissão de Deus. Que nós terminamos de ler aqui, foi por permissão para que se cumprisse uma palavra. Só que eu quero frisar no momento, antes da gente ler que foi permissão de Deus, quantas vezes, queridos, Deus faz isso conosco, e nós escutamos coisas que é para trazer alinhamento, que é para trazer ali o direcionamento do Senhor, do céu sobre a nossa vida, só que isso vai contra a nossa alma, vai contra os nossos desejos carnais. E aí a gente escuta aqueles amigos, né, os desejos da mocidade. E aí a gente começa a entrar numa guerra sem fim. E aí a gente começa a entrar numa rebelião, numa divisão. E quando eu estou dizendo rebelião, eu não estou dizendo rebelião somente do lado de fora, mas uma rebelião interna. É uma rebelião do nosso eu interior, entre a natureza adâmica e a natureza de Cristo, aonde a natureza adâmica vai querer governar a natureza de Cristo. Por quê? Porque nós somos tendenciosos, queridos, a ouvir aquilo que a nossa voz da alma quer que a gente se torne, e não aquilo que o Espírito projetou para a gente ser. Vamos continuar aqui no capítulo 33 de Jeremias. O Senhor traz outra promessa de restauração. Vamos lá. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Deus fala, queridos, outra promessa de restauração. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela 2ª vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando. Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas do cerco e contra as armas de guerra.
quando pelejarem contra os caldeus babilônios. Eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Entretanto, eu mesmo levarei a eles saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio, e os purificarei de toda a malignidade mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunhas todas as nações da terra, que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Vamos parar aqui, depois a gente continua no versículo 10. Queridos, o que o Senhor diz aqui no versículo 2. Assim diz Yahvé, que fez a terra e lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé eterno. Invoca-me e responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Querido, o que o Senhor está dizendo aqui é: busque a minha face, busque a minha presença, para que você tenha conhecimento de tudo aquilo que eu tenho, para que você tenha sabedoria, coisas que nós não sabemos, o Senhor revela, o Senhor fala. O Senhor, ele traz direcionamento, ele abre porta onde não tem porta. Só que para a gente ter acesso à chave, a gente precisa buscar, invocar. E muitas vezes nós buscamos, nós invocamos, mas aí a gente entra lá no livro de 2 Crônicas, onde a gente acabou de ler, que nós ouvimos aquilo que é da vontade do Pai, mas nós não praticamos. Porque é algo que não vai de acordo com a nossa vontade humana. Porque é algo que vai confrontar o sistema adâmico que está dentro de mim, dentro de você. Quantas vezes nós estamos deixando de viver conhecimentos grandiosos, receber coisas grandiosas e inacessíveis por conta da nossa arrogância e prepotência? Porque a gente se acha sábio demais. Mas o Senhor diz aqui: invoca-me e responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Mas para que essa palavra aconteça, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos baixar nossa guarda. Para que a gente tenha conhecimento pleno da verdade, nós precisamos andar em humildade. Amém? Para ter conhecimento pleno da verdade, nós precisamos andar em humildade. Porque quem é que tem o conhecimento pleno da verdade? Cristo. E ele é a representação da humildade. Então a gente precisa parar de pegar e clamar ao Senhor e não ouvir o que ele fala. A gente precisa parar de ouvir os nossos amigos juvenis, que representam o que aqui? As nossas vontades contaminadas, as nossas vontades adâmicas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, aquilo que traz prazer para a nossa alma, para o nosso corpo e que nos desalinha do espírito. A gente precisa estar alinhado com os sábios, que são quem? O Espírito Santo, o Deus Pai Todo-Poderoso. E, às vezes, Deus vai usar literalmente os sábios da terra, que é pastor, que é líder, que é, às vezes, o teu cônjuge. Às vezes, ele vai usar até mesmo o teu filho, a tua filha. Pessoas que, aos teus olhos, não têm nada para acrescentar. E a gente precisa ouvir, porque Deus fala na boca de quem Ele quer. Às vezes, a resposta que você está buscando vai vir da boca de quem você menos espera. Você vai falar: não é possível que essa pessoa está falando algo que está fazendo sentido. Sabe por que Deus faz isso? Para testar o teu coração, para ver se você está andando em humildade, para ver se você está atento à voz dele ou à voz da tua carne, da tua vontade, do teu julgamento. Porque às vezes, querido, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te confrontar. Às vezes ele não vai colocar um confronto direto entre ele e você. Ele vai colocar uma pessoa para te confrontar. Ele vai colocar uma pessoa para te tratar. E ali você vai ter que mostrar maturidade.
E ali você vai ter que revelar se você carrega literalmente o caráter de Cristo ou não. Se você foi tratado, trabalhado, alinhado ou não. Porque é muito fácil a gente receber alinhamento de pessoas que nós amamos. É muito fácil nós recebermos palavra, amém, de pessoas que estão no nosso cotidiano. Agora, quando Deus usa uma pessoa que você não é muito pá com ela, e aquela pessoa é certeira, e aquela pessoa é literalmente muito precisa, cirúrgica no que fala, você fala, cara, como Deus é Deus. Deus está querendo falar comigo através dessa pessoa. O Senhor está trabalhando a tua humildade. O Senhor está querendo mostrar para mim e para você assim, abaixa a tua bola. Deixa eu ser Deus na sua vida porque eu faço da forma como eu quero. Porque, queridos, nós estamos, infelizmente, num período de tempo em que a arrogância, a prepotência, o orgulho, a altivez de espírito está querendo dominar a vida do ser humano. E nós precisamos ser mansos e humildes como Cristo. Nós precisamos ser mansos e humildes como Cristo. Cristo ouviu diversas palavras afrontosas. Cristo foi traído por um dos seus 12, aquele que ele escolheu para que fosse ali os seus apóstolos. E em nenhum momento ele foi lá e ele foi ríspido com Judas. Muito pelo contrário, ele chamou ele de amigo. Ele chamou ele de amigo. Então nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, destronar a arrogância, a prepotência, a altivez de espírito do nosso coração. Deus quer nos alinhar. Ele diz, invoca-me e responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Mas para isso a gente precisa ter humildade. Vamos continuar. Versículo 10. Paz e alegria voltam a Jerusalém. Assim fala Yahvé. Dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados nem animais. Mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça à casa do Senhor, exclamando, dai graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como for na antiguidade, assevera o Senhor. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas e nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. O que o Senhor está querendo dizer aqui é, se você, querido, tiver um coração disponível e acessível pelo Senhor, se você tiver um coração acessível e disponível pelo Senhor, se você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida, se você se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, se você reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como a única porta que dá acesso ao Pai, Deus irá transformar a sua história. Por mais que você não veja, por mais que você esteja como essa cidade aqui, totalmente sem animais, totalmente sem nada, sem casa, o Senhor diz que Ele vai mudar o destino dessa terra, tornando você feliz, como era no passado. E quando era no passado, não está dizendo ao seu passado cronológico da terra, mas como era no passado, quando você ainda estava na presença do teu Pai, antes da queda, antes de você vir, amém? E sair do seio do Senhor e vir para a terra. Antes do pecado de Adão, antes da corrupção da carne. É isso que essa palavra está dizendo. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, porque quantas vezes você foi assolado? Quantas vezes o inimigo veio e fez de você pano de chão? Pisou. Por quê? Porque nós permitimos, porque muitas vezes nós damos as armas para o nosso inimigo. Queridos,
Somos nós que damos as armas para ele nos atacar. Somos nós que abrimos as portas para ele entrar. Às vezes ele entra sem ser convidado, mas na grande maioria das vezes é nós que abrimos uma porta, que nós abrimos uma janela, e uma pequena fresta é onde ele entra. E aí ele faz o estrago, mas o Senhor diz que ele vai restaurar, ele vai mudar o destino, tornando feliz como fora na antiguidade. E o que é ser feliz como fora na antiguidade? É que mesmo que você passe por aflições, você sempre vai ter um sorriso no teu rosto. Que por mais que você passe por dificuldade, você sempre vai ter alegria saltando dentro de você. Que por mais que você passe por momentos difíceis, você sabe que existe um pai, um Abba Pai, que está na peleja por você. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu todas. E a gente só pode entrar nessa dimensão aqui de alegria, a gente só pode entrar nessa dimensão de glória quando a gente reconhece. E a gente se coloca e se permite entrar no patamar o quê? Da humildade na estatura de Cristo. Ser humilde como Ele. Deixando a arrogância de lado, o orgulho de lado, a altivez e a soberba de lado. Falando, Senhor, sem ti eu nada sou, eu preciso. Porque o Senhor diz que neste lugar assolado, sem pessoas e nem animais, haverá novamente pastagens. Talvez hoje você não esteja vendo a sua vida como uma pastagem verdejante. Talvez está tudo seco, mas o Senhor diz que Ele vai fazer voltar pastagens novamente. E os pastores se farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Queridos, é palavra do Eterno. É palavra do Senhor. Mas para isso a gente precisa parar de escutar as nossas vontades da meninice, as nossas vontades da carne, as vontades contaminadas. Fugir da aparência da carne, fugir do mal. E alinhar com a vontade do Espírito. Queridos, Deus continua trazendo alinhamento. Em todo tempo nós vamos ser alinhados. E por que o Senhor quer que a gente seja alinhado? Por que constantemente Ele está trazendo palavra de alinhamento? Porque o príncipe deste mundo, a influência dessa era, quer com que a gente perca todas as características de Cristo. Quer que em vez da gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, a gente venha se tornar cada vez mais semelhantes a Ele. E infelizmente é o que está acontecendo com os filhos de Deus. A grande maioria dos filhos de Deus não estão buscando a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo, ter a mente de Cristo. Se autodenomina cristão, se autodenomina filho de Deus, foi lá, às vezes tem uma caminhada, né, reta durante o início, mas depois se perde. E nas atitudes e nos problemas adversos da nossa vida, nas adversidades da vida, nós não estamos demonstrando o caráter de Cristo. Nós estamos demonstrando o nosso caráter adâmico. Porque aí a gente julga, porque aí a gente aponta, porque aí a gente se acha autossuficiente, porque a gente acha que o outro não pode acrescentar nada na nossa vida. E aí a gente não tem a humildade de Cristo. É isso que Satanás quer. E aí a gente vai abrindo a porta, legalidades, pequenas brechas, até que pega e se rompe. E quando a gente vê, nós estamos sendo o quê? Homens e mulheres cristãos, convertidos, que estão totalmente debaixo do domínio das trevas, sendo que nós deveríamos estar debaixo do domínio, do controle do Espírito. Queridos, o Senhor está trazendo alinhamento. O Senhor está trazendo alinhamento. Fiz isso, eu voltei a pecar com constância, e nessa eu voltei a cair nos problemas psicológicos. Queridos, o que a pessoa está dizendo aqui, o que o irmão trouxe é muito sério. Ele falou que ele estava no caminho do Senhor e ele voltou a pecar com constância. E aí, quando ele voltou, né? Ele pecou com constância. E aí, os problemas psicológicos que ele tinha, voltou pior do que estava. E isso acontece. Isso é real. Isso é real. Por que eu não fico mais fazendo lives de libertação? Por quê? Porque para você ser liberto, você precisa ter uma vida constante na presença. Não adianta eu vir aqui
e expulsar os capeta, fazer oração de libertação, quebrar maldição, fazer quebra de maldição hereditária, fazer tudo que muitas pessoas aqui sabem, se a pessoa não mudar a vida, se a pessoa não fazer a techuvá, não fazer o caminho de volta. É por isso que agora eu só faço libertação para quem está nos grupos de oração e para quem está no grupo do jejum. Caso contrário, eu não vou fazer. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, e não sou eu que digo, a palavra do Senhor diz o quê? Que uma vez em que você limpa a casa e você não cuida e você não adorna ela, aquele que foi expulso, ele vai e ele volta com mais 7 pior do que ele. Por que as pessoas, muitas vezes, elas entram na presença de Deus, elas entram na presença do Pai, elas começam a ter uma mudança de vida, mas aí elas não são constantes na leitura da palavra, elas não são constantes na santificação, elas não buscam fugir da aparência do mal, ela não escuta aquilo que Jesus disse, você está liberto, você está curado, você está santificado, vai e não peques mais. Elas não fazem isso. E aí o que acontece? As pessoas entram num estágio pior do que estava. Por quê? Porque aí o nível de batalha espiritual entrou num outro nível. Já entrou numa nova esfera de batalha. Antes, Satanás ali não queria que você encontrasse Cristo, que você fosse liberto. Amém? Aí depois que você encontrou e você conseguiu limpar a sua vida, e você volta a pecar, e você volta a ter brechas abertas na sua vida, qual que vai ser a batalha agora? A batalha agora vai ser o quê? Para que você não volte de jeito nenhum a Deus. Porque aí o nível de batalha espiritual é o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo e o sétuplo, porque volta 7 pior. Aí o que acontece? A pessoa fica exausta emocionalmente, exausta fisicamente, exausta, amém? Espiritualmente, e ela pega e fala assim, eu desisto, porque eu fui para a igreja e não resolveu nada. Não, não é que não resolveu nada, é que você não teve constância. É que as portas não foram fechadas, é porque ficou ouvindo as opiniões das vontades da meninice, da carne. Vamos continuar aqui. Versículo 13. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto nas cidades de Céfela, na região montanhosa, como nas cidades da planícies, no Neguebe, região sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, declara Yahvé. O que está dizendo aqui? Que as ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto na região da montanha, como também na região da planície. Que você vai ter bênção da parte do Senhor, tanto quando você estiver em cima, quando você estiver embaixo, quando estiver tudo bem e quando estiver tudo mal, porque as bênçãos do Senhor não são somente bênçãos materiais, querido. As bênçãos do Senhor, elas também são bênçãos espirituais. E eu quero falar para você que todas as bênçãos espirituais que eu recebi da parte do Senhor foi quando eu estava nas regiões da planície, muitas vezes no vale, em lugares secos e áridos. Porque às vezes a gente fica achando que as bênçãos do Senhor só vêm quando tudo está tudo bom. As bênçãos do Senhor é quando tudo está bem, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou com emprego, quando eu estou com saúde, quando a minha casa está abençoada, quando os meus filhos é isso. Às vezes a gente acha que tudo isso é bênção, mas não, eu quero te dizer que quando as coisas também estão mal, você também é abençoado. E aí que você vê o cuidado de Deus, e aí que você vê o favor do Pai, e aí que você vê a mão estendida do Senhor. Só que muitas vezes Satanás cega os nossos olhos para isso, tampa os nossos ouvidos para essa verdade. E aí a gente acha que só porque a gente está passando por um período de escassez, por um período de adversidade na nossa vida, Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. É que nós não estamos olhando com os olhos do Espírito e só com os olhos carnais. Só que quando você aprender a olhar com os olhos do Espírito, você vai ver que é nos momentos de maior dificuldade que você vai ver a face do teu Deus. E Satanás está tentando fazer com que as pessoas vejam os momentos de dificuldade como uma falta de amor de Deus, como uma falta de cuidado do Pai.
Ai, mas que Deus é esse que não está vendo o que eu estou passando? Ai, mas que Deus é esse que não está vendo a dificuldade? Ele está vendo, é você que não está vendo por detrás da dificuldade. Ele vê todas as coisas. Somos nós que estamos ouvindo as meninices do passado e não sábios. Porque às vezes o sábio vai pegar e falar assim, veja pelo lado bom. Mas veja o outro lado da história. Existe esse ponto, mas também tem esse outro. Só que a nossa carne vai pegar e falar assim, que eu vou olhar o outro, eu estou olhando esse daqui porque está me doendo. Porque eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer e eu não vejo mudança. Porque é isso que Satanás tem soprado na vida de tantas pessoas. Ai, mas você está jejuando, você está orando, você participa disso, você participa daquilo, você oferta, você dizima, você se santifica, você jejua, você faz isso, você sobe um monte, você desce um monte. E não está mudando nada. É mentira. Está mudando. Já mudou. Só que Satanás quer que você acredite que não. E eu falo, todos os jejuns e todos os propósitos que nós fazemos, não é para a gente obter resposta do Senhor, é para obter transformação dentro de mim e dentro de você. A partir do momento em que eu e você somos transformados, a resposta vem. Porque isso já é a própria resposta. Porque a palavra se encarrega de fazer aquilo que ela diz, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que se levanta campanha para tudo na vida. E eu não sou contra a campanha, porque quando o Espírito Santo direciona, eu faço. Só que a gente tem que levantar a campanha de santificação. Nós temos que constantemente levantar jejuns de descontaminar nossa alma, de descontaminar o nosso DNA. Queridos, nós fizemos jejum de Neemias, foi poderoso, 52 dias, do qual o Senhor tocou no DNA de tantas pessoas, que o Senhor veio da genética, mudando a genética de tantas pessoas. Depois o Senhor fez um jejum de 70 dias. Queridos, não tem como você fazer um jejum desse e não sair transformado. Cadeias vão ser quebradas. Só que deixa eu te falar, não é fácil. Eu não vou ficar aqui floreando para você, porque não é. Os jejuns que o Senhor coloca, o jejum romper, o jejum de Neemias, o jejum de santificação, é para trazer confronto, é para trazer alinhamento. Eu não vou chegar aqui hoje, dia 26 de dezembro, e levantar e proclamar um jejum para que você tenha um 2026 abençoado. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer é que você esteja alinhado. Porque se você estiver alinhado, automaticamente você já está sendo abençoado. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem as bênçãos sem a correção. As pessoas querem o favor sem o alinhamento. Sendo que nós temos que buscar o que está escrito na palavra. Cada dia mais se tornar semelhante a Cristo. E como que a gente se torna semelhante a Cristo? A gente só vai se tornar semelhante a Cristo se a gente tiver uma vida de alinhamento como a de Cristo. Cristo se retirava várias vezes ao dia para ter o quê? Para ter comunhão com o Pai. E ele era o próprio Deus encarnado. Então ele deixava os discípulos de lado e ele pegava e falava o quê? Fiquem aqui, porque eu vou me retirar, eu vou falar com o Pai. Ele estava constantemente orando. Ele estava constantemente orando. Eles só não jejuavam porque Cristo disse: pode os convidados jejuarem na presença do noivo? Não, mas quando o noivo partir, aí sim eles jejuarão. Então foi algo que o próprio Cristo disse. Então aí sim eles jejuarão. Por quê? Porque no mundo espiritual, Cristo já estava alertando para mim e para você que tem coisas, queridos, que só vai sair da minha vida e na tua vida
com jejum e oração e santificação. Assim como ele disse para os discípulos, quando foram expulsar aquele demônio do filho do moço que não saía, e aí os discípulos falaram, Senhor, por que não saiu? Por quê? Porque Cristo disse, porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Porque tem coisas na minha vida e na tua vida que só vai sair com jejum e oração. É só isso. Tem coisas, queridos, que só vai sair com jejum e oração. Com jejum e oração. Se o povo soubesse a arma espiritual que é jejum, nossa, não entrava em embate, em guerra com Deus, quando ele estipulasse um jejum. E parava de jejuar somente para ter resposta. Somente para que, para ter meu casamento de volta. Não é errado. Se Deus mandou, faça. Só que às vezes Deus não mandou a pessoa jejuar. Às vezes Deus não falou para jejuar. E a pessoa entra numa batalha, numa guerra espiritual, porque padece de conhecimento. Falta sabedoria. A gente só jejua quando Deus manda. Porque jejum você entra dentro de um campo de guerra, de batalha espiritual. O próprio Cristo passou por isso. O próprio Jesus passou por isso. Ele jejuou 40 dias e o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. Então, antes do próprio Cristo começar o ministério dele, ele foi preparado através de um jejum. Então, a gente não sai fazendo jejum à torta e à direito. A gente não sai fazendo campanha de jejum sem direcionamento do Espírito. Sabe por quê? Porque quando é direcionado pelo Espírito, o Pai envia a provisão do céu para te guardar, para te blindar, para te revestir. Aí as pessoas começam a jejuar à torta e à direito, para o marido voltar, para o filho santificar, para ter bênção financeira, para ter carro, para ter casa, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí não tem o aval do Senhor, porque Deus não mandou jejuar. Aí a vida da pessoa entra numa loucura espiritual, e aí as coisas não fluem, e Satanás está observando tudo isso. E aí as coisas não fluem. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e coloca a culpa em Deus. Eu jejuei e Deus não falou. Eu jejuei e Deus não fez. Eu jejuei e não vi mudança nenhuma. Eu jejuei e não aconteceu nada. Você não viu nada acontecer porque não foi por permissão de Deus, porque não era a vontade de Deus. Quando é para a vontade de Deus, queridos, quando é da vontade de Deus, Deus faz. Deus tira o espírito da morte. Deus cura. Deus traz restauração de casamento. Deus abre porta onde não tem porta. Por quê? Porque ele está nessa peleja com você. E muitas vezes a gente entra numa peleja sem a presença de Deus. Em que Deus está falando, eu não estou nessa guerra. E nós precisamos discernir quais são as guerras que nós vamos entrar, quais são os discernimentos que nós vamos ter. E nós estamos dentro de um período espiritual do quê? O Pai vai começar a trazer estratégias. Esse período que nós estamos agora, amém? Dentro do calendário bíblico, são 3 meses em que o Senhor traz revelação, em que o Senhor traz estratégias, em que o Senhor vai falar para mim e para você o que vai acontecer, para a gente estar, como fazer, na verdade, para a gente estar passando por um período do tempo que vai se iniciar o ano novo diferente. E quando eu estou falando ano novo, vocês já sabem que eu não estou falando do ano novo da virada de 2025, 2026, que vai acontecer agora, no dia 31. Não. Porque a gente se move pelo calendário bíblico. Mas para que a gente entre no ano novo da Bíblia, amém? Dentro da vontade do Pai. Então esteja atento à voz do Senhor. Todas as vezes em que você abrir um jejum, para você se santificar, Deus é contigo. Entenda isso. Todas as vezes que você abrir um jejum para ter comunhão com o Senhor, Deus é contigo. Mas busque no Senhor. Amém? Busque. Busque. A irmã comentou aqui, eu comecei a jejuar toda semana e só vi um resultado. Que sim, 1 ano depois, mas foi maravilhoso. Queridos,
O que ela colocou é exatamente isso. Tem jejum que você não vai ver a resposta na hora. Tem jejum que você vai ver a resposta depois de 3 meses. Depois de 3 meses. Tem coisas que eu já jejuei, amém? Tem coisas que eu coloquei ali alinhado com o Senhor que foi acontecer depois de meses. Que eu vi o destravar do Senhor depois de meses. Assim como também teve coisas que aconteceu na minha vida com 2, 3 dias de jejum. É por isso que nós temos que ser constantes. Amém? Versículo 14. Vamos lá. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e de Judá. Olha o que a palavra disse. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa em que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e Judá. Vai chegar. Mas é no tempo de Deus. Existe promessa na tua vida? Foi Deus que falou? Vai chegar no tempo de Deus. Dias chegarão. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha os testemunhos sobre jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, fiz um jejum de 3 dias e foi uma bênção. Eu vi o favor de Deus no momento exato que precisava. Queridos, quando o jejum é direcionado pelo Senhor, o favor vem, a resposta desce. Amém? Versículo 15. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, Cristo. Amém? Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. Yahvé é a nossa justiça. Em Cristo Jesus nós somos seguros e em Cristo Jesus nós fomos salvos. Porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes levitas, descendente que ofereça continuamente holocaustos diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereça sacrifícios. A palavra de Yahvé veio a Jeremias afirmando, atentai ao que diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com o meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também a aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem. E Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias. Observastes o que toda esta gente está comentando, que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Hoje eu e você estamos vivendo esta palavra. Hoje eu e você estamos vivendo essa promessa, porque nós fomos libertos do cativeiro. E nós experimentamos a profunda compaixão de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, através do sacrifício do Pai, do nosso Abba Pai, do nosso Paizinho querido. Nós somos libertos de todo o cativeiro. Então, querido, em nome de Jesus, faça essa palavra criar raiz dentro do teu espírito, criar raiz dentro do teu coração. Nada mais pode te prender, nada mais pode te parar, a não ser você mesmo. Por que você mesmo? Porque para você viver as bênçãos do Senhor, só depende de nós.
É só a gente que pode parar as bênçãos de Deus na nossa vida, queridos. Quando nós não andamos no caminho da santidade, quando nós não andamos em obediência, quando nós não queremos nos santificar, quando nós não queremos ouvir a palavra do Pai, quando nós estamos mimizentos, quando a gente fica de birra, quando a gente murmura, a murmuração atrasa processo. A murmuração quebra ciclo de bênção. A murmuração traz maldição. A murmuração nos leva para o caminho oposto daquilo que o Senhor tem. Foi o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Eles estavam presos na meninice. O que o Senhor quer é que eu e você amadureça. Que a gente saia da meninice, das nossas vontades carnais. Que a gente possa amadurecer. Enquanto nós não formos maduros, sábios, o Senhor não vai poder dar algumas bênçãos para mim e para você. E não é porque Ele não te ama. É muito pelo contrário, é exatamente porque Ele te ama. E Ele sabe que se Ele liberar isso para você nesse exato momento, agora você não tem maturidade suficiente para suportar o peso da promessa. E bênção fora de hora se torna maldição. Bênção na vida de uma pessoa que ainda não está preparada para receber a bênção, vai levar ela para a perdição. Então, o fato de ainda não estar acontecendo na tua vida não significa que ainda não é a hora. Não significa, perdão, que Deus não te ame. É porque ainda não é a hora. É porque talvez ainda não chegou a hora. Se você está fazendo a techuvá, se você está jejuando, se você está se arrependendo, se você está clamando, se você está adorando, se você está fazendo tudo certinho do que foi dito aqui e ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo. Confie e descanse no Senhor. Ontem eu estava ouvindo, eu não lembro, acho que era um pedaço de um podcast, em que um pastor, se eu não me engano, acho que ele é pastor mesmo, que ele demorou 20 anos para viver uma promessa. 20 anos para viver uma promessa. Então pode ser que a minha promessa e a tua promessa esteja aí no caminho. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Só que ele vai precisar fazer com que, na verdade nós precisamos estar totalmente alinhados com a palavra, alinhados com a promessa, para que a gente não venha perder. O Pai não quer te dar, amém? Algo que você vai perder. Deus não vai te dar a chave de uma Lamborghini no teu carro se você não tem nem uma carta, uma habilitação. Não vai. Deus não vai fazer isso, porque Ele te ama. Porque Ele sabe que se Ele pegar e der a chave de uma Ferrari, de uma Lamborghini, do carro superpotente na tua mão e você não tiver controle, e você não souber guiar aquilo lá, você vai se matar, além de matar outras pessoas. Será que nós estamos tendo controle de nós mesmos? Queridos, é uma live de reflexão. Mais uma. Por quê? Porque o Pai, Ele quer fazer. Ele quer. Ele tem prazer em nos abençoar. Isso já foi dito aqui, as lives passadas. Ele tem prazer. O que mais Ele quer é fazer com que você seja abençoado. Porque Ele é um Pai abençoador. Ele é um pai galardoador. Tem galardão para você. Tem galardão. Porque sobre você está o quê? A unção do governo. A unção do domínio. Porque dele é todo ouro, toda prata, tudo é dele, tudo é teu por direito e por herança. Só que nós precisamos estar alinhados. Só que nós precisamos estar preparados. Só que nós precisamos estar forjados. Nós precisamos andar no caminho da promessa. Nós precisamos deixar o ego, a altivez, o orgulho, a soberba de lado. Nós precisamos colocar os nossos amigos, que nós lemos aqui, da meninice, para fora e ouvir os sábios. O Espírito Santo, ouvir Deus, ouvir Jesus.
Ouvir muitas vezes o teu líder, o teu pastor, ou então até aquelas pessoas, como foi dito no começo da live, que não vão agradar você, mas que vai ser boca de Deus para você. Deus está nos alinhando, Deus quer, queridos, entenda algo. Mais do que você ter bênção na tua vida material, o que o Senhor quer é ter que você dê o seu coração a Ele. Ele quer ter o seu coração. Ele quer ter o seu coração. Ele quer que você volte à essência de filho, a essência perdida que nós lemos lá no Éden, do qual o Senhor vinha na viração do dia e vinha ter relacionamento com Adão. Que ele perguntava para Adão, e aí, Adão, o que você fez hoje? Ah, hoje eu dei um nome para o macaco. Ah, hoje eu vi aquele ali, ele tem cara de cavalo. Aquele outro ali é um camelo. É você ter relacionamento com Deus nas coisas simples, cotidianas do seu dia a dia. É a gente não buscar somente a face de Deus para resolver os nossos BO. É a gente não ficar fazendo somente jejum para a resolução dos nossos problemas, mas a gente tirar um período de oração e santificação para que a gente se torne cada vez mais semelhante a Jesus. E, queridos, deixa eu te falar como testemunho de vida. Os jejuns, quando eu comecei a ter uma rotina de jejum, a ter uma vida jejuada, eu pedia todos os dias para o Senhor, Senhor, me torna cada vez mais semelhante a Ti. Senhor, me torna cada vez mais semelhante a Ti. Queridos, foi o período em que mais se levantou pessoas contra a minha vida. Senhor Jesus, me ensina a amar como o Senhor ama. O Senhor tá bom. Então eu vou enviar as pessoas para te forjar e te ensinar a fazer você amar como você ama. Aliás, eu estou precisando fazer outro tipo de jejum desse. Porque não é fácil você amar como Cristo. Só que eu aprendi a ter misericórdia. Porque eu não vou ser hipócrita, eu era uma pessoa que eu não tinha misericórdia. Eu não era 100% ruim, que nem Paulo antes, né, de ser Paulo, que nem Saulo, eu não era. Mas eu via coisas que eu falava, não, eu não concordo. Hoje não. E confesso, eu preciso voltar a jejuar de novo nesse período, nessa frequência. Porque quando a gente jejua para ser semelhante a Cristo, nós nos tornamos semelhante a Cristo. Porque se não fosse possível nós nos tornar semelhante a Cristo, Deus não tinha deixado escrito aqui para mim e para você. Não é impossível. Não é. Só que Satanás vai ficar levantando, às vezes, homens e mulheres cristãos para ficar falando, mas só Jesus não pecou. Mas, gente, Jesus é Jesus, tá? Mas a gente se esquece que ele veio aqui como carne. Ele não estava 100% Deus, ele estava 100% homem. No entanto que ele jejuou antes de começar o ministério. No entanto que ele foi tentado. No entanto que quando ele estava no Getsemane, ele chorou e ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se ele tivesse como 100% Deus, ele não tinha falado isso. Porque ele já estava na plenitude do teu poder. Mas ele veio como 100% homem para mostrar que se a gente quiser, a gente pode. Só que muitas vezes a gente não quer. Porque dói passar por esse processo. Porque é doído. Porque o Espírito Santo, ele fala. E quando a gente faz esse tipo de oração, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Senhor, me ensina a ser como o Senhor é. Deus vai permitir as pessoas se levantarem contra você. Para que você aprenda verdadeiramente a ser como Ele é. E aí, na hora em que você está pronta para falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, você não pediu para ser como eu sou? Aí você tem que pegar todo o seu orgulho, a tua soberba, a tua ira, tudo que não é proveniente de Deus, colocar dentro da sacolinha e ficar aqui, deixa eu ficar quieta. Amém, vai passar. E aí você escuta Deus falando, eu estou contigo, a tua peleja é minha. Seja manso e humilde. Deixa que eu estou na guerra com você. Deixa que eu faço. Quem te justifica sou eu. E aí você tem paz. E aí você não fica se desgastando por coisas e por problemas que você poderia deixar Deus resolver. Tem coisas que é a gente que vai resolver. Tem coisas que é só Deus. Só que a gente só vai ter esse entendimento quando a gente está no alinhamento com o Espírito.
Quando a gente decide, porque é uma decisão, quando a gente decide deixar o passado, o ego, toda a natureza adâmica para trás e viver a natureza verdadeira de Cristo. Amém? Então, queridos, o que o Senhor tinha aqui para dizer para nós é: Ele vai fazer, eu estou fazendo, mesmo que os teus olhos carnais não contemplem, mesmo que os teus olhos carnais falam que não, eu estou fazendo. Mas é tempo de santificação. Continua buscando, continua orando, continua jejuando. Para de ficar dando ouvidos para as coisas da carne. Se alinha às coisas do Espírito. Aprenda a se mover pela vontade do Pai. Aprenda a se mover pelo tempo de Deus. Aprenda a esperar o momento certo de todas as coisas. Não se precipite. O fato de não ter acontecido ainda não significa que Deus não te ama. Muito pelo contrário, significa que Ele te ama, e por Ele te amar tanto, Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se mate e, consequentemente, mate outras pessoas. E quando eu estou dizendo aqui se mate, é de forma espiritual. Porque quando nós somos frustrados, quando a gente se frustra, não que Deus nos frustra, porque Ele jamais faz isso, mas nós nos frustramos com algo, a nossa tendência da carne, e juntamente com a manipulação dos espíritos malignos, é sair ficar falando mal. Que é o que está acontecendo com tanto de gente que já foi cristão, mas que gerou expectativa onde não deveria, coisas que Deus nem falou que iria fazer, e aí não realizou, porque foi algo que projetou na própria mente. Aí a pessoa larga os caminhos de Deus e sai falando mal de Deus para todo mundo, desviando os irmãos da fé. Porque é isso que está acontecendo. Pessoas que acham que escutam Deus, que projetam os seus sonhos, que projetam as suas coisas, e Deus não está naquilo, aí não acontece, vai lá e culpa Deus. Ai, mas é porque eu fiz tudo e não aconteceu. Não aconteceu porque não era da vontade de Deus de acontecer. E Ele não tem culpa por isso, a culpa é tua. A culpa é minha, que acreditou em algo que você criou, que muitas vezes Satanás colocou. Por isso, queridos, nós temos que aprender a viver os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Pedir para que os nossos sonhos se alinhem com os sonhos de Deus. Porque os sonhos dele para mim e para você vai acontecer. Amém? Pai, eu te louvo, eu bendigo e exalto o teu nome, Senhor Deus de Israel, por esta live. Obrigada, Pai, porque a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, fala conosco constantemente. Senhor, nos ajuda, Pai amado, Pai querido. Nos ajuda, Deus de Israel, a nos mantermos fiéis a Ti, a nos mantermos, Senhor, em nome de Jesus, com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, não as meninices, ó Pai, do passado, que nós venhamos escutar os sábios, Pai, que nós venhamos estar com os nossos ouvidos maduros. Eu declaro agora maturidade espiritual, em nome de Jesus. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que os meus irmãos e as minhas irmãs aqui recebam maturidade. Em nome de Jesus, uma unção de maturidade espiritual. Pai, eu declaro que eles vão passar para este próximo nível, Senhor, no mundo espiritual, maduros em Ti, tendo discernimento de espíritos, Pai, andando pelas vontades do Espírito e não mais pelas vontades da carne. Pai, em nome de Jesus, cai por terra toda ansiedade, cai por terra, Senhor, todo orgulho, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo tipo, Pai, de altivez de espírito, arrogância, soberba, cai por terra. Pai, que em nome de Jesus nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, que os nossos corações, Pai, possam ser visitados pelo Senhor. Pai, arranca, Senhor, toda a erva daninha, arranca, Senhor, todo o eu, arranca o eu, Pai, de cada um de nós, porque, Pai, pela Tua palavra, ela diz que não existe mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos viver esta palavra. Que não exista mais eu, mas Cristo em mim. Porque o nosso eu, Pai, vai muitas vezes nos fazer cair. O nosso eu vai fazer muitas vezes com que Cristo seja sufocado dentro de nós. Pai, que em nome de Jesus nós possamos estar sensíveis, Pai, a discernir o Teu Espírito, a discernir a Tua voz.
Ajuda-nos, Senhor, a calar as nossas vontades carnais. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a andar de acordo com a tua palavra, na totalidade, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, passando uma espada de fogo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida aqui, consumindo, destravando, Senhor, quebrando todo laço que impede o avanço. Tudo aquilo que está trazendo impedimento caia por terra. Pai, que as portas e comportas do céu sejam abertas. Que o Senhor, Pai, traga favor aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, portas de emprego, Pai. Eu declaro porta de emprego aberta. Surpreenda o teu filho, surpreenda a tua filha. Oportunidade de crescimento nos negócios. Pai, em todas as áreas, que o Senhor visite emocional, espiritual, sentimental, financeiro, familiar. Pai, em nome de Jesus, na área das amizades, afasta todo homem mau, afasta toda mulher maliciosa, traz revelação do que está em oculto. Em nome de Jesus. Aquele que está escondido, Senhor, para trazer desgraça sobre a vida, Pai, de cada um aqui, eu começo, em nome de Jesus, eu declaro, vai ser revelado. Tudo que está em oculto vai ser revelado. Pai, as vidas que estão paralisadas por conta de amizade, por conta de oração contrária, eu declaro agora, em nome de Jesus, que são libertas. E o Senhor afasta pessoas, ó Pai, que estão paralisando a vida dos teus filhos. O Senhor traz alinhamento. Em nome de Jesus. Discernimento, Pai. Que nós possamos, além de ter discernimento, ser obediente. Queridos, o que o Senhor fala é que muitas vezes nós temos o discernimento, nós discernimos, mas nós não damos ouvido ao que o Senhor está dizendo. Porque tem medo do que o outro vai achar. Porque ainda não tem ousadia no espírito para tomar a decisão que Deus está mandando tomar. Então não adianta ter discernimento de espíritos e não ter ousadia. Por isso eu te peço, Senhor, derrama ousadia no espírito. Eu declaro que todo medo caia por terra. Pai, o medo é diferente do temor. O temor nós devemos ter, Pai, mas o medo é alimento de Satanás. E ele consegue rastrear, Senhor, a vida dos teus filhos através do medo. Por isso eu te peço, caia por terra agora todo medo. Medo de avanço, medo de prosperar, medo de avançar, medo, Pai, de estar na tua presença. Cai por terra todo medo. Medo do que será, Senhor, daqui para frente. Pai, a tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, que toda ansiedade caia por terra. Eu declaro, Pai, que o teu filho, a tua filha vai deitar, Senhor, e vai dormir. Porque existem pessoas aqui que não dormem, Pai, porque acham que estão com insônia. Ai, porque eu tenho insônia, mas é ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus que vai dormir, vai descansar, repousar nos braços do Pai, do Abba, Pai. Em nome de Jesus, vai ter uma noite de descanso como nunca teve. Vai aprender a descansar, Senhor, nos teus braços, pois vai ter a certeza de que só o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a discernir a tua voz. Nos ajuda, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro nesta manhã de sexta-feira. Eu abençoo o dia deles, eu abençoo a casa deles, tudo que carrega o nome deles. Eu os libero para prosperar, para avançar. Eu os libero, Senhor, para viver, Pai, coisas grandiosas no mundo espiritual, porque cadeias foram quebradas, grilhões foram retirados, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam contemplar a tua glória, que eles possam contemplar a tua beleza, Pai, surpreenda cada filhinho teu e cada filhinha tua, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Jesus, amém? Que vocês possam, cada um de nós, meditar nessa palavra em nome de Jesus. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor, amém? Não nos desviando da palavra do Eterno e não nos deixando perder o foco. Porque agora, com as festas de final de ano, a tendência é todo mundo relaxar. A tendência é viver, e isso tem que ser feito, né?
ter um momento de passeio com os filhos, com o cônjuge, visitar parentes que antes você não via, mas não perde o kairós do Senhor. Amém? Não perde o kairós do Senhor, por conta das muitas coisas que você vê. Porque muitas vezes a gente perde o kairós e aí a gente não ora. E aí a gente não discerne, a gente deixa de fazer o devocional, a gente deixa de ter um momento de comunhão com o Senhor. E às vezes algo que nós estamos buscando na parte de Deus vai vir nesse momento de distração. Então não se distraia com os muitos estímulos que estão acontecendo. Continua. Amém? Continua alinhado, continua ligado ao trono, continua tendo a tua vida de devocional normal. Nada muda. É apenas um período de festa. E quem se dispersar vai ser roubado. Quem se dispersar vai ser roubado, porque é tanto estímulo para você perder o seu momento de comunhão. Ai, porque eu tenho que ir no mercado, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Faça tudo o que você tem que fazer, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que você não seja roubado. Porque às vezes nós estamos aqui, principalmente nós que estamos aqui nessa live o ano todo, quantas coisas nós construímos com o Senhor? E Satanás vai querer roubar o que foi construído. Então não se permita, amém? Se perder o kairós. A gente tem que aprender a colocar Cristo em tudo. Cristo tem que participar de tudo. O Espírito Santo tem que participar de tudo. Onde não cabe o Espírito Santo, você não deve estar. Onde Jesus não iria, você não tem que ir. Onde Deus não é bem-vindo, você também não é. Então saiba discernir, para que você não perca tudo que você construiu até aqui. Porque agora, esse período, é uma época em que Satanás vem e ele faz assim, ó. Ai, não dá nada. Ai, não dá nada. Ai, não tem problema nenhum. E nessa não dá nada, ele tá falando, é isso mesmo, não dá nada. Não tem problema nenhum. Ai, que mal tem. E aí você vai perdendo todo o tijolinho que você colocou na edificação dos teus muros. Cuidado. Não se deixe enganar. Não entra nessa, não dá nada. O que tem? Não tem problema nenhum. Aonde Cristo não cabe, ali não é o teu lugar. Aonde Cristo não iria, você também não vai. Aonde o Espírito Santo de Deus não é bem-vindo, você também não é. Cuidado com as mesas. Cuidado com as falas. Cuidado com os apontamentos. Cuidado com os julgamentos. Porque da mesma maneira em que você for julgar, você será julgado. Da mesma maneira em que você for apontar, você será apontado. E aí depois você vai ter que esperar até chegar em Yom Kippur para você pedir perdão perante o tribunal, porque ele só se abre uma vez no ano. Essa é a época do ano em que Satanás mais desvia os filhos de Deus, porque não dá nada. Não dá nada. Então não perca os tijolinhos que você colocou até agora, na edificação dos teus muros. Amém? Nós estamos aplanando os nossos campos. Vai brotar, vai ter ovelhinha. Deus está cuidando de tudo. Mas cuidado, aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Por isso que o nosso coração tem que estar no Mestre, no Abba, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e se é bissexto, 366. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Amém. Esses dias, a irmã colocou aqui, eu vou encerrar, esses 2 dias de Natal, ela falou que foi convidada para ir jantar, mas ela viu que ela não cabia lá. E aí ela ficou sozinha. E na verdade ela também não estava sozinha. Ela estava na presença do Deus vivo de Israel. Queridos, a gente tem que aprender a discernir onde Deus quer que a gente esteja e onde Deus não quer que a gente esteja. Amém? Amém? E o fato da gente ficar sozinha, entre aspas, amém? Nessas festas não significa que você está sozinho. Você escolheu a boa parte. Mas enfim,
Segunda-feira, se o Senhor me permitir, eu compartilho algo que o Senhor tem me ministrado. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a consolação do doce Espírito Santo esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até segunda, se assim o Senhor nos permitir nos conceder. Deus abençoe, queridos. Até mais.